Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Meu nome é Anderson Ferreira, sirvo a Deus como presbítero na Assembleia de Deus no Campo de Uruçuca, no estado da Bahia. O nosso pastor presidente é o pastor Pedro Santa Inês. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, que vai ser lecionada no dia 16 de abril de 2023. Nós vamos trabalhar a seguinte temática hoje: ciúme, o mal que prejudica a família. Nós estamos trabalhando a temática central do trimestre, que está aqui do lado, onde nós estamos abordando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Acompanhe comigo, por gentileza, na sua revista, o texto áureo que nos diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, quando está falando sobre inveja e espírito faccioso, ele está falando aqui de ambição. Onde há inveja e ambição, aí há também perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo de número 16. A verdade prática nos traz aí a seguinte proposta: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A nossa lição de hoje está dividida em 3 pontos. Nós vamos trabalhar aí 3 pontos importantes dentro da temática da lição de número 3. O primeiro ponto que nós vamos abordar é a família, a falha no tratamento dos filhos. Esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar. O segundo ponto é o ciúme como causa de conflitos. O terceiro e último ponto é os males do ciúme. A palavra-chave da nossa lição está bem aqui no tema, eu coloquei aqui em destaque. Nós vamos dar uma definição a respeito desta palavra, ciúme. A leitura bíblica em classe, que é muito importante se atentarmos para a leitura bíblica, porque a proposta da lição está em cima da leitura bíblica, está registrada aí no livro do Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 4, depois o versículo de número 11, versículo 18, o versículo 23, o versículo 24 e o versículo de número 28. Antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, como é de costume, eu quero fazer um pedido especial para você que está assistindo esta aula pela primeira vez e que ainda não se inscreveu em nosso canal. Não deixe de se inscrever aqui na parte de baixo do nosso canal. Se inscreva. Não esqueça também de deixar o seu like, ativar o sininho para que possa receber as notificações. E eu quero de antemão agradecer a todos os irmãos lá do Maranhão, os irmãos do Rio Grande do Norte, os irmãos de São Paulo, que têm nos enviado mensagens. Deus abençoe vocês. Continue aí divulgando o nosso trabalho e que a bênção do Senhor seja abundante sobre a vida de vocês e sobre o ministério de todos vocês. Vamos para a leitura bíblica em classe. Ela está da seguinte maneira, está escrito: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo de número 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo de número 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Versículo de número 18. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles conspiraram contra ele para o matarem. 23.
E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Versículo de número 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. A lição de hoje, que nós vamos trabalhar dentro desta palavra-chave, ciúmes, o mal que prejudica a família, se você observar, se atentar bem, ela é uma extensão da lição de número 2, aonde nós tratamos na lição de número 2 sobre a predileção dos pais por um dos filhos. E o que nós vamos perceber diante da proposta de hoje, da predileção de Jacó por José, que é o capítulo 37 de Gênesis, foram as consequências que esse favoritismo de Jacó por José trouxe diante dos seus irmãos, trouxe diante também da sua casa. A lição de hoje ela vem aí nos tratar a respeito do primeiro ponto. O pastor Elienay Cabral ele fala sobre a falha no tratamento dos filhos. E ele logo no subtópico de número 1, nós trazendo assim um resumo, ele vai falar sobre a preferência de Jacó. E eu coloquei aqui, para que possa trazer aí uma compreensão para o professor que vai ministrar a aula, é muito importante que o professor faça essa pergunta. Eu extraí isso aqui do próprio capítulo 37 de Gênesis e nos ajuda aí a levar uma interação, a fazer com que os alunos também venham interagir nesse momento em que o professor vai estar dando aula. Eu coloquei aqui, né, baseado no subtópico do número 1, sobre a preferência de Jacó. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o que fez Jacó desenvolver essa preferência por José? O que fez? Qual foi o dispositivo, né, que impulsionou o patriarca a desenvolver esta preferência? Eu aqui elenquei 3 pontos fundamentais e importantes que o texto ele vai nos trazer. Primeiro, era o filho da sua velhice. Por que era o filho da sua velhice? Imagine só que os filhos já tinham alcançado uma fase adulta, né? Já tinham crescido os filhos de Jacó. E pelo fato de ele estar já na sua velhice, o filho que vai nascer justamente na sua velhice era o filho de Raquel, que era o primeiro filho de Raquel, a qual ele amava. O texto ele declara lá em Gênesis 29, versículo 18, que ele amava. Então, era o filho da sua velhice. O segundo aspecto que eu pontuei aqui sobre esta pergunta, que fez desenvolver essa preferência, seu pai percebeu algo em José. Como todo pai, como toda mãe, quando seus filhos estão crescendo, eles conseguem de antemão ver determinados pontos, vamos dizer assim, determinadas características que seus filhos vão desenvolver. É aquilo que nós chamamos de potencial. Então, possivelmente, o patriarca Jacó, ele teve essa percepção de ver algo em José. E a gente consegue perceber isso no próprio livro do Gênesis, aí, onde a gente está trabalhando, 37, o versículo de número 3. E o terceiro, que está ligado ao primeiro aspecto, o fato de Jacó amar a Raquel, que está registrado no livro do Gênesis 29, versículo 18. Então você observa aí que essa preferência de Jacó, ela teve alguns pontos importantes dentro desta preferência do patriarca para o filho José, que foi o primeiro filho da esposa Raquel, a qual ele amava.
E o nome dele significa que Deus acrescente. O nome de José significa que Deus acrescente. José nasceu em Padã Arã, lá na Mesopotâmia, entre o ano de 1780 a 1570, entre esse tempo mais ou menos, a Bíblia nos dá sempre uma posição do nascimento, antes de Cristo. Jacó, nesta época, trabalhava para Labão, ele ainda estava habitando na Mesopotâmia, na casa, trabalhando para Labão. Então, esses 3 pontos que eu elenquei aqui, e o professor pode fazer essa pergunta para os alunos e vai ajudar os alunos, cada um dar a sua sugestão, baseado na sua sugestão, na sugestão de cada aluno, ele vai aqui elencar esses 3 pontos importantes, a qual o texto ele nos esclarece esses 3 aspectos, que era o filho da sua velhice, seu pai percebeu, o pai de José, que é Jacó, percebeu algo nele, o fato também de Jacó amar a Raquel. Então esses 3 pontos aí fez com que ele desenvolvesse uma preferência pelo seu filho José. O subtópico de número 2, o pastor Elianai Cabral, ele vai falar sobre o ciúme em meio à preferência. Aí eu coloquei aqui uma pergunta que vai ajudar também o professor a desenvolver o argumento na sala de aula. Qual foi a evidência da predileção? Qual foi a evidência? A evidência da predileção, vocês vão observar, a gente precisa, como se fosse uma evidência física, né? Uma evidência física. Essa evidência física, a gente vai perceber que foi a túnica. E eu coloquei aqui, dando uma definição dessa evidência, eu coloquei possivelmente, através da capa, faria com que Jacó faria de José um dos seus herdeiros. Ou seja, aquela capa, ela tinha um significado, aquela túnica ou capa, como você quiser chamar, ela faria de José um dos seus herdeiros. Vou verbalizar melhor dizendo isso aqui. Era como se Jacó estivesse dando aquela capa, além de estar identificando a preferência que ele tinha pelo seu filho José, ele estava também dando uma indicação de que José se tornaria, dentro do seu coração, dentro da sua proposta de pai e filhos, de que ele seria um dos herdeiros, né? Sendo assim, a leitura que os seus irmãos fizeram a respeito desta preferência, e que pela sua evidência física ele deu esta capa, o que fez de José, eu coloquei aqui, tornou-se símbolo de ódio dos seus irmãos. Gênesis 37, versículo de número 23, que a própria lição ela vai falar a respeito disso aí na leitura bíblica. Por isso que eu falei que é muito bom que você faça a leitura bíblica com seus alunos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Daqui a pouco a gente fala a respeito desse aspecto da túnica aí. Então, reforçando aqui, o conceito de ciúme em meio à preferência. Isso é muito importante. Isso a gente pode levar até para aplicação dentro do ambiente familiar. É muito importante a gente se atentar. Diante dessa evidência da predileção, da preferência, a evidência física, é que ele destacou, ele deu destaque ao seu filho através da túnica. E através desse destaque, ele estava transmitindo aí uma informação. Que informação é essa? Que José seria o seu herdeiro. Pelo fato dessa informação, tornou-se símbolo de ódio dos seus irmãos. Ou seja, o sentimento, né, o ciúme, que é um sentimento humano, foi tomando conta de todos os seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. O subtópico de número 3 vai nos falar sobre a inveja, né? A inveja não permitiu compreender os desígnios de Deus. A inveja, ela é um sentimento
que ela nos cega, pois pelo fato dela ser uma obra da carne, como fala aqui na proposta logo de início, eu quero ler novamente aqui, ó, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então, pelo fato dele ser uma obra da carne, ele tem essa característica. Toda obra da carne, como ela tem um sentido negativo e não positivo, ela cega o homem. E através desta cegueira, ele não consegue compreender o verdadeiro propósito de Deus. Por quê? Porque ele está subjugado pela vontade e pelos desejos da carne. Agora, quando ele está subjugado pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo, a coisa é totalmente diferente. Então a inveja não permitiu que seus irmãos pudessem ver os desígnios de Deus na vida de José. Aí eu coloquei aqui, ó, um outro dispositivo que aciona a inveja nos seus irmãos foi os sonhos de José. Então você observe bem, 2 pontos importantes para a gente trabalhar aqui. Primeiro, dentro do aspecto do pai, houve uma preferência do pai pelo seu filho, dando destaque através da evidência física que foi aquela capa. Preste bem atenção. Esse é o primeiro ponto. Através da evidência física, aquela capa despertou nos seus irmãos, nos seus irmãos ciúmes, e isso tornou símbolo de ódio e de rancor diante dos seus irmãos. Mas também o próprio José, que foi vamos dizer, um segundo dispositivo que veio através de José, foi os sonhos que ele teve a respeito do propósito de Deus para com ele. Foi os 2 sonhos que ele vai contar, não só para os seus irmãos, que é o sonho dos molhos, mas também o sonho da estrela e da lua, e do sol, da lua e das estrelas, que eram seus irmãos que iam se inclinar diante dele. Então, diante da forma, vamos dizer assim, da forma que José contou estes sonhos para os seus irmãos e para os seus pais, fizeram com que cada um deles, não só os seus irmãos, mas até seu pai, fizessem uma leitura negativa do sonho de José. De fato, o que entendemos aqui é que Deus estava ali revelando o seu verdadeiro propósito na vida do jovem José. Mas pela falta de maturidade, pela falta ali, naquele momento, não só de maturidade, mas de saber conduzir os seus sonhos na forma de compartilhar com a sua família e com seus irmãos, a leitura que eles fizeram diante daqueles sonhos, a gente vê a leitura negativa, é que eles vão falar, nós vamos se inclinar diante de você, eu e seus irmãos vamos se inclinar diante de você, José. Então foi uma leitura negativa, ou seja, a forma que ele conduziu os sonhos, que foi um dos dispositivos, acionou aí um pouco mais de fúria e de rancor no coração dos seus irmãos. Então esses 2 pontos para a gente concluir aí a falha no tratamento dos filhos. Primeiro, a gente vê uma falha do próprio patriarca. A falha do próprio patriarca pela preferência do seu filho. Diante dessa preferência, ele vai dar a evidência física, que é aquela capa, né? Aquela capa de José, a túnica colorida de José. E a capa, ela tinha uma grande relevância, né? Era algo de destaque, diferente dos seus irmãos. A túnica geralmente era de 2 cores, né? E uma época em que o tecido, a roupa, ela tinha um grande valor. Então só que ele vai receber uma túnica colorida, isso vai dar destaque. E o segundo aspecto aqui é justamente a falta de maturidade de José na condução dos seus sonhos, né? E trazendo assim uma leitura negativa diante dos seus irmãos e diante da sua família. O segundo ponto da nossa lição, o pastor Elienay Cabral vai falar sobre o ciúme como causa de conflitos. Então, observe bem uma coisa aqui.
Nesse primeiro ponto da nossa lição que nós trabalhamos aqui, nós estamos vendo aqui algo que está sendo gerado. E esse algo que está sendo gerado é justamente a palavra-chave da nossa lição, que é o ciúme. Só que o ciúme, dentro da casa de Jacó, através do seu filho José, dentro desses dois aspectos, ele trouxe conflitos. Só que diante desses conflitos, e isso aqui é algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei aqui, antes de a gente entrar no subtópico de número 1, eu coloquei: há uma providência extraordinária de Deus na vida de José. Imagine só, José, um fiscal do seu pai, que a lição ela vai tratar com um nome até interessante aqui, como um delator, né? Alguém que delatava tudo aquilo que ocorria. José se tornou alguém de confiança do seu pai. Alguém que seu pai amava, que seu pai considerava, que era obediente ao seu pai e fiscalizava os seus irmãos para o seu pai, trazendo todo o relatório de tudo aquilo que acontecia. Ele delatava, ele trazia esse relatório e passava para o seu pai. Mas observe bem uma coisa: como o ciúme ele causou conflitos, e a gente já conhecendo a história, né, conhecendo a história, lendo o capítulo 37, seu pai mandou naquele dia que ele fosse para mais uma missão de fiscalização. Observe, vai lá ver como é que estão os seus irmãos, vê se está correndo tudo bem, traga lá relatos. Jacó conhecia os seus filhos, conhecia cada um dos teus filhos. Então naquele dia, Jacó ele estava onde? Eu fiz aqui, irmãos, é muito importante a gente fazer um mapa. Eu coloquei um pouco de geografia bíblica aqui para que o professor também possa ter um entendimento dentro do que eu vou falar agora aqui, sobre a providência extraordinária de Deus na vida de José. E a gente consegue ver aqui a ação da mão de Deus na vida de José. Porque os seus irmãos estavam com o seu coração nutrido pelo ciúme. Os seus corações nutridos pelos ciúmes. Os seus corações nutridos pelo sentimento de ódio. E agora seus irmãos queriam dar um basta naquela situação. Dar um fim naquela situação. Mas diante de tudo aquilo, daquele aspecto negativo, de conflito, de destruição, né, que eles queriam dar um basta naquela situação, porque eles não estavam mais sequer suportando a presença de José. Vamos dar um basta nisso. E o que aconteceu? Naquele dia, eu fiz aqui um mapa geográfico. Jacó ele estava em Hebrom, era onde ele habitava. Jacó, juntamente com a sua casa, com a sua família, habitava aqui com o seu gado. E ele vai dar mais uma missão para José. Os seus irmãos, diante da história bíblica, eles teriam que estar na região de Siquém, essa regiãozinha aqui, pontinho preto. Você pode tirar um print aqui, né? Fiz aqui o mapa de Israel antigo, onde nós temos aqui embaixo o Mar Morto. Esse risquinho subindo aqui é o Rio Jordão e o Mar da Galileia. Então nós temos aqui Hebrom, onde é a casa de Jacó. Ele vai mandar os seus filhos para Siquém, para que pudesse apacentar o rebanho, cuidar do rebanho. Essa distância, preste bem atenção nesse detalhe aqui, que você vai ver a mão de Deus. Essa distância entre Hebrom e Siquém, nós temos aqui um percurso de 80 quilômetros. 80 quilômetros é a distância entre a casa de Jacó, entre Hebrom e Siquém, o local aonde seus irmãos deveriam estar com o rebanho. José vai nessa missão, né? José vai nessa missão, e quando chega na região de Siquém, à procura dos seus irmãos, ele não vai encontrar os seus irmãos em Siquém. E aí um homem pergunta para ele, aparece um homem, pergunta para ele: você está procurando alguém? Você está procurando alguma coisa? Ele vai falar das características: eu estou procurando aqui os meus irmãos com o rebanho. Olha, seus irmãos possivelmente foram aqui para Dotã. Para Dotã, né?
E agora que vem o ponto mais importante da ação da mão de Deus, da providência extraordinária sobre a vida de José. Ele chega em Siquém, não encontra seus irmãos e recebe a informação que seus irmãos estão em Dotã. De Siquém para Dotã, nós temos um percurso de 17 quilômetros. Preste bem atenção. 17 quilômetros de Siquém para Dotã. Ele vai se encontrar com os seus irmãos. E é justamente nesse ponto importante aqui que seus irmãos, quando o vê de longe, quando seus irmãos avistam ele de longe, já começam a tramar. Na verdade, já estavam tramando algo contra José. Quando avistam ele de longe, né, já estavam ali arquitetando a morte de José. Mas é neste ponto aqui que eu quero compartilhar com você algo extraordinário. Porque Deus fez com que Siquém era um lugar onde tinha pastos. Siquém era um local onde tinha, poderia ali guiar o rebanho do seu pai, os rebanhos do seu pai. Mas pela uma ação de Deus, Deus fez com que eles fossem lá para Dotã. Era Deus conduzindo ali. Por quê? Porque lá em Dotã, preste bem atenção, eles vão colocar José dentro de um poço. Louvado seja Deus. Vão colocar José dentro de um poço. E pelo fato de colocar José dentro desse poço, Dotã era um local onde passavam as caravanas que desciam para o Egito. Agora pense comigo. Se ele tivesse colocado, suponhamos que ele tivesse colocado em Siquém dentro de um poço e abandonado lá, ou até matado José aqui em Siquém, a história de José se acabaria ali. Mas o que foi que Deus fez? Deus conduz eles para Dotã, eles resolvem matar por uma ação divina. Deus usa o filho mais velho, Rubem, não permite que mate José, mas que coloque no poço. Aí Judá se levanta nesse momento, fala, vamos vender. E é justamente nesse momento que eles estão aqui comendo, conversando, né, a respeito de José, que vem uma caravana descendo em direção ao Egito. Né? Vai descendo a caravana e eles resolvem vender José, que é comprado lá no Egito por Potifar. E aqui nós vemos uma providência extraordinária na vida de José, a graça de Deus na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui Dotã, rota das caravanas que se dirigiam ao Egito. Como é importante, irmãos, a gente perceber, ou melhor, quando a gente percebe que nada está por acaso na Bíblia. Os locais que vão aparecer ali, tudo ali é um mover, é uma ação de Deus. Mesmo que em algum momento venha surgir o ciúme, os conflitos, as crises, mas sempre a providência de Deus vem para a família, para aquele filho, para aquela esposa, para aquele esposo, porque quando Deus tem propósito, Deus ele tem seus planos para conduzir a história de cada um de nós. Louvado é o nome de Jesus. Então nós vamos trabalhar o subtópico de número 1 do segundo ponto. A túnica, símbolo do desprezo. Aí eu coloquei assim, ó, para José, símbolo de preferência. Para José era um símbolo de preferência, de destaque, mas para seus irmãos era símbolo de desprezo do pai para com eles. Era símbolo de ódio. E preste bem atenção a uma coisa interessante. Que a capa, que era a evidência física, e que se tornou um instrumento de ódio, é algo que eu quero compartilhar com vocês. Quando José está chegando lá em Dotã, olha, a primeira coisa que eles vão, quando se aproxima de José, a primeira coisa que eles vão tomar posse era aquilo que eles tinham mais ódio,
ou seja, a capa, a túnica. Versículo de número 23, diz assim, ó, e aconteceu que chegando José a seus irmãos, quando ele chega, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Então eles vão tomar, porque a túnica, foi muito bem colocada aqui pelo pastor Elienay Cabral, a túnica é símbolo de desprezo. E aqui eu quero fazer uma aplicação para cada um de nós. Muitas vezes a túnica é aquilo que te dá destaque em determinados pontos da sua vida. A túnica representa aquilo que é símbolo de desprezo para algumas pessoas. As pessoas desprezam no teu chamado, no teu ministério. Mas continue confiando em Deus. Continue buscando em Deus. Porque o que Deus tem preparado para os seus servos, o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para a sua família, é algo grandioso, é algo importante, é algo que vai fazer a diferença lá no seio da sua família. A túnica de José, para José, era símbolo de preferência, de destaque, mas para seus irmãos era símbolo de desprezo, era símbolo de ódio. O subtópico de número 2, o pastor Elienay Cabral vai falar sobre ciúme, o agente do conflito familiar. Eu não poderia deixar aqui de dar uma definição a respeito de ciúme e também de inveja, visto que tanto a inveja como ciúmes, elas são sinônimos. Se você se atentar bem, apesar de ambas ser obras, fazer parte do contexto de obras da carne, por exemplo, eu vou dar a definição de inveja. A definição de inveja, segundo o dicionário Antônio Roaz, diz assim: desejo irrefreável de possuir o gozar o que é de outrem. Ou seja, o desejo que a pessoa tem de possuir, de gozar de algo que não pertence a ele, mas que é de outra pessoa. Isso significa inveja. Mas e o ciúme? O ciúme significa medo de perder alguma coisa. Então o ciúme que os irmãos de José tinham por ele era algo que eles tinham, era medo que eles tinham de perder. Perder de que forma? Pela preferência que seu pai tinha pelo seu irmão José. E o pastor Elienay Cabral, ele comenta a respeito aqui de ciúme no subtópico de número 2, ele diz assim, ó, que José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Nós até comentamos a respeito disso. José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância, pelo fato de quê? Pelo fato de quê? De ter ido com aquela capa, né? Com aquela túnica, mostrando algo que possivelmente ele já sabia que lhe incomodava os seus irmãos. E ele diz assim, ó, seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. E ele diz aqui ainda, falando a respeito de ciúme como agente do conflito familiar. Ele fala, o ciúme é uma emoção que tem origem no ego, no egoísmo. Então nós, como cristãos, devemos ter muito cuidado com essa característica do ciúme em nossas vidas. Com essa emoção que é gerada em nosso coração. Porque o ciúme pode ser um agente de conflito dentro da sua casa. E esse quesito dos pais pela preferência dos filhos, como a gente falamos na lição de número 12, ele pode gerar dois aspectos, né? Quando você prefere, quando você faz preferência por um filho ou por alguns filhos e desprezam outros, você pode gerar dois tipos de aspectos. Primeiro, um aspecto em que esses filhos que você está dando preferência, eles vão ser filhos orgulhosos. Vão ser filhos, segundo essa mesma característica que o pastor está nos trazendo aqui.
filhos orgulhosos, filhos arrogantes, pela questão da predileção dos pais por eles. Mas aqueles filhos que são desprezados, eles vão ser nutridos por sentimentos de rancor, de ódio e de traumas que eles vão levar pelo resto da vida. Então veja que gera esses dois aspectos. Naquele filho que os pais preferem, que dão preferência e deixa isto com grande evidência, pode gerar filhos orgulhosos e arrogantes. E aqueles filhos que são menosprezados pode gerar sentimento de ódio, de rancor e de mágoas que vão levar pelo resto da vida. Então o ciúme, ele é o agente do conflito familiar, porque a partir desse momento em que os pais não tendo maturidade para conduzir, eles podem trazer aí um conflito que vai se estender por muito tempo. Subtópico de número 3 fala sobre a extensão do ciúme. Eu não deu para mim, não tinha mais espaço para a gente trabalhar sobre a extensão do ciúme, mas eu quero só pegar aqui, quando a gente fala de ciúme aqui, ele pode trazer problemas para a vida conjugal. Ele pode trazer problemas para a vida conjugal, né, no caso, no casamento, quando não se tem a devida administração, né, do relacionamento. Ele pode trazer problemas para a vida conjugal. Também os ciúmes pode trazer problemas para amizades sinceras e relacionamentos profissionais. Ou seja, o ciúme ele tem uma função negativa. Além de ter essa função negativa, ele traz problemas para diversas classes. Ele pode trazer problemas para dentro do casamento, ele pode trazer problemas na amizade, no relacionamento profissional, e ele traz aqui ainda dizendo, ó, no ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança. O ambiente que ele é dominado por esse sentimento negativo, que o ciúme, principalmente tem aquele ciúme que ele é elencado como um sentimento doentio, né? Que é doentio, que ele vai até os extremos. Ele além dele ser algo que ele tem essa característica negativa, ele gera desconfiança, ele gera insegurança, o controle, a posse que a pessoa quer ter de outra ou de determinado tipo de amizade, e com esse ambiente que é gerado por essa característica negativa que é o ciúme, né? Que é o ciúme, ele toma conta desse ambiente, isso traz consequências desastrosas. Por que traz consequências desastrosas? O próprio comentarista da lição, ele fala aqui dessa característica do ciúme. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, ou seja, ele tem pouca resistência, é efêmero. Então que Deus venha nos ajudar. Os casamentos, o relacionamento entre pais e filhos, né, o que os pais venham conduzir sempre da melhor forma possível, né, conduzindo na criação dos seus filhos, porque o ciúme ele se torna um mal que prejudica toda a família, principalmente quando o pai ele tem preferência por um filho, ou por alguns filhos que desprezam outros, ou tem família que é diferente, desprezam, tem sempre, eu já vi famílias que desprezam determinado tipo de filhos, né? Desprezam aquele filho que o pessoal fala, olha, isso aí se tornou uma ovelha negra da família. Não se pode usar dessa forma, desse meio, mas precisa ter em Deus sabedoria, maturidade para conduzir sempre da melhor forma e da melhor maneira. Porque principalmente os filhos, quando estão na sua fase de crescimento, de formação, eles observam todo o comportamento dos seus pais para com eles. Eles estão em formação, estão observando. E nesse momento que eles estão observando, eles sabem quando um pai está dando mais importância ou preferência para um outro filho. Eles sentem isso, eles têm essa percepção. Então é muito importante
que o pai, a mãe, quando eu falo do pai, eu falo também da mãe, venha demonstrar o seu amor por todos, trazendo equilíbrio para dentro do seu lar. O terceiro ponto, terceira parte da nossa lição, nós vamos falar aqui sobre os males do ciúme. O subtópico de número 1, ele diz assim: o ciúme pode causar tragédias familiares. Aí eu coloquei aqui, ó, José teve que perder a túnica, o orgulho. Na casa de Potifar, ele teve que perder a capa da concupiscência. Então observe que eu entendo aqui como se fosse uma espécie de aplicação. As duas partes que envolveram José perder a capa, a túnica colorida, e lá na casa de Potifar perder também a sua vestimenta, a sua capa, essas duas partes que envolveram perder as capas, ele era para, no caso, morrer, perder a sua vida. Na primeira parte, os seus irmãos queriam matá-lo, mas por uma intervenção da graça de Deus, mudando aqui toda a trajetória dos seus irmãos, e a intervenção do próprio Deus, Deus o livrou da morte. Ele perdeu a túnica, que simbolizava o orgulho, mas Deus livrou da morte. Lá na casa de Potifar, novamente, ele perdeu a capa da concupiscência, do desejo, deixou para trás. Foi para a prisão, mas lá na frente, Deus o exaltou, Deus o elevou a um cargo de governador do Egito. O que nós podemos entender a respeito desse subtópico de número 1? Que às vezes nós precisamos perder algo em nossa vida. Perder em que sentido? Perder aquilo que está prejudicando, aquilo que está trazendo o mal, que está trazendo o desequilíbrio dentro do nosso lar. O orgulho, principalmente. O orgulho é algo maléfico. O orgulho, a soberba, a arrogância. E os ciúmes, ele pode causar tragédias familiares. Observe bem que os ciúmes, dentro de um aspecto que a gente hoje tem observado muito dentro desse aspecto, os ciúmes, ele tem causado muitas tragédias. A gente observa muito bem as notícias que a mídia transmite, muitas vezes dentro de um casamento, ciúmes entre homem, entre mulher, ciúmes entre filhos, ciúmes dentro de famílias, trazem tragédias, trazem destruição, trazem mortes, trazem feridas essas que levam por toda a vida, mágoas. O ciúme, ele pode causar tragédia dentro da família. Que nós possamos se despertar para este tema, para esta palavra, e entender que só Deus, ele é poderoso para trabalhar em nosso coração. E que possamos dominar esse sentimento que muitas vezes ele quer aflorar em nossos corações. O subtópico de número 2 fala o ciúme entre os santos de Deus. E aqui nós entramos num assunto muito importante que o pastor ele fala assim, ó, no subtópico de número 2, ele entra aqui num assunto muito importante. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Você já viu, às vezes, na igreja, pessoas que eram próximas, que eram amigas, que tinham uma amizade, até obreiros, né, irmãos, irmãs, e de repente, por algum momento de descuido, de vacilo, de vigilância, essa amizade se desfez, essa amizade ela foi encerrada. Por quê? Porque o próprio pastor Elienay Cabral ele está comentando nesse aspecto. Pessoas que tinham relações próximas, pessoas que outrora eram próximas. Aí o ciúme destruiu essa amizade, destruiu esse relacionamento. Assim, por ciúme. Olha o que o ciúme causa, às vezes, no relacionamento, numa amizade, ou até mesmo no casamento. Eu estou falando aqui em todos os aspectos.
ele pode causar calúnia, difamação, ofender o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Ficar bem atento. Entender que o que Deus tem para o seu irmão é diferente do que ele tem para você. O chamado do seu irmão é um, o seu é outro. Entender que o corpo de Cristo funciona dessa forma e dessa maneira. E que Deus ele tem um trabalhar específico na vida de cada um de nós. No momento em que você perceber que este sentimento está querendo tomar conta do seu coração, é momento de você buscar força em Deus, é momento de você buscar em Deus, neste momento, para que Ele venha fortalecer a tua alma, o teu coração, e venha vencer esse desejo que faz parte da obra da carne. O terceiro subtópico, ele fala assim, vencendo os ciúmes. E eu coloquei aqui, ó, o ciúmes é uma obra da carne. Pegando já a introdução da nossa lição para a gente finalizar. A introdução da nossa lição. Como nós cristãos, nós já aprendemos aqui em algumas aulas, como nós vamos vencer os ciúmes, que é uma obra da carne. Andar em espírito. Eu pego as palavras do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando a gente anda em espírito, quando o crente ele resolve andar em espírito, quem andar em espírito? É pedir para que Deus ele venha desenvolver em você, que o Espírito Santo de Deus desenvolva em nós o fruto do Espírito. Não existe outro método, um método humano, não existe uma metodologia humana, nada aqui desta terra que possa fazer com que você possa vencer os desejos carnais, a não ser que você seja salvo em Cristo Jesus, a não ser que você tenha o Espírito Santo de Deus dentro de você, habitando, e que ele desenvolva em você, no crente, o fruto do Espírito. Oremos a Deus, que possamos pedir a Deus para que desenvolva em nós e que nós possamos viver, porque há uma batalha entre a carne e entre o Espírito, e que nós possamos andar em Espírito, vencer os desejos carnais, esse sentimento humano negativo. Porque, como eu falei em algumas aulas, a carne, ela não se converte. A carne nunca vai se converter. O que acontece é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos subjugados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos domina. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, pedimos a Ele que desenvolva em nós o fruto do Espírito. Só assim nós vamos andar em Espírito, cumprindo a lei de Deus dentro de nós e não cumprindo as concupiscências da carne. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te ajude. Espero ter contribuído aí com a sua aula. Eu quero desejar a você, professor, que Deus te dê uma aula maravilhosa, abençoada, que Ele conduza a tua aula em todos os aspectos. Até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe.